E aí galera, tudo bem? Como vocês podem ver, hoje eu tô num cenário completamente diferente. Eu tô na minha igreja local e, como vocês podem ver também, eu não vim sozinho, eu tô com os meus amigos aqui, o Pedrinho e o Felipe. E como você viu no título, é Como Desagradar a Deus. Um tema bem diferente, talvez você possa ter lido e pensar assim, cara, o que esses malucos vão falar? Mas a gente quer falar em alguns passos simples, formas que você pode talvez se autoanalisar e talvez se identificar. Pô, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? E é isso. Gente, a dinâmica desse vídeo é a gente criar uma conversa informal, simplesmente só conversar, falar sobre alguns tópicos, alguns temas que a gente separou, baseado em versículos bíblicos, experiência pessoal. O Pedrinho vai começar falando e à medida que a gente dá continuidade, cada um fala um pouco, cada um dá uma ideia e todo mundo sai edificado. Então, galera, o primeiro tópico é seja um cristão sem compromisso. Então, um cristão sem compromisso é aquele cristão que não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não faz nada, que só tá na igreja por estar, digamos assim. No automático, né? No automático. Frequentador de igreja. Que levanta a mão até tal, sabe, vai lá bonitinho, bate o ponto na igreja, mas não quer nem saber de Deus, não sabe nem quem é a pessoa de Jesus e vive no automático, assim, dia após dia. Trata Deus como qualquer pessoa. Trata Deus como qualquer um. Trata Deus como qualquer pessoa. Dia após dia vai indo, tá ligado? Assim, no automático. Não, nem sabe quem é Deus, não conhece, muito menos conhece Jesus de verdade. Isso que o Pedrinho falou é importante porque assim, ó, a gente como cristão precisa entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu já falei isso aqui no canal e a gente precisa entender que da mesma forma que ele sendo uma pessoa, ele quer ser conquistado todos os dias. Então, quando você acordar, dê um bom dia pro Espírito Santo, sabe? Assuma um compromisso, assuma um relacionamento com ele. Esse é o tópico. Seja um cristão sem compromisso. Se você quer ser um cristão que desagrada a Deus, seja um cristão sem compromisso. Se você quer ser um cristão que agrada a Deus, assuma um relacionamento com ele. Entende? Mano, então, eu tava até olhando aqui na Bíblia, um versículo que fala muito sobre isso é o capítulo 8 de Romanos, que é a vida dominada pelo Espírito Santo. Cara, é exatamente isso, como o Gabriel falou, o Espírito Santo é uma pessoa e ele nos direciona todos os dias. Então, meio que acaba sendo muito vazio a gente vindo só frequentar a igreja, batendo ponto, como o Pedrinho falou, e viver sem o Espírito Santo. É como tu falou de ser pessoa, sabe? Não é algo que, assim, precise, mas como dar um bom dia pro Espírito Santo é algo que, tipo, edifica a tua fé, edifica o teu relacionamento com Cristo. É algo simples que às vezes a gente acha que, nem vai precisar, tipo assim, o Espírito Santo tá lá, o Deus tá lá e eu tô aqui, Deus nem vai ouvir meu bom dia, assim, muitas vezes tem gente que pensa assim, sabe? Então a gente tem que ter esse relacionamento Acha que diário. Deus não é um Deus de proximidade, né? Acho que é um Deus distante, um Deus que só tá lá, tipo, no trono, assim, não se envolve com a... Ele não deixa de ser, criação, né? e ele não deixa de ser isso que tu falou, ele é um Deus grande, Deus soberano, mas ao mesmo tempo ele é isso também que tu falou, tipo um Deus de proximidade, um Deus de relacionamento, um Deus de estar perto. Algo que, tipo, a gente colocou aqui no texto que é muito importante colocar é assim, ó. Como qualquer pessoa gostaria de ser lembrada, honrada e tratada com importância, o Espírito Santo quer participar de tudo em nossa vida. Então, assim, não é sobre só momentos espirituais, gente, mas é sobre qualquer coisa. Cara, você vai jogar bola, o Espírito Santo vai jogar bola comigo? Não, cara, mas a presença dele ali com você alegra ele. Você dizer assim, Espírito Santo, esteja aqui comigo, isso alegra Jesus. Quer falar mais alguma coisa? Não, basicamente é isso. É isso, galera. Bora pro próximo tópico. Então, galera, próximo tópico engane a si mesmo e tente enganar a Deus. Então, no primeiro tópico a gente falou sobre um pouco de relacionamento com Deus e basicamente esse também vai falar sobre o relacionamento. Muitas das vezes a gente passa o nosso dia vindo na igreja achando que isso está suficiente e acaba escondendo e nos enganando, e isso acaba que a gente acha que pode enganar Deus também, só que pelo contrário, Deus conhece o nosso profundo coração. Então, por mais que a gente tenta fazer ele de bobo, com as nossas mentiras, com nossos erros, e acha que está enganando ele, Deus, você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Eu acho que, tipo, da mesma forma que a gente falou sobre relacionamento com Deus, isso envolve, tipo, ser verdadeiro com o Espírito Santo, sabe? Ele já sabe de todos os pecados. A gente confessar só mostra que a gente está se fazendo vulnerável diante dele, sabe? Tipo assim, gente, Deus sabe de tudo. Cada palavra que você vai falar, ele vai saber, Gabriel, por que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu vou falar? Cara, envolve esses dois tópicos, é ser verdadeiro, entendeu? É ser vulnerável. Pô, ali como o tópico falou, engane-se a si mesmo e tente enganar a Deus. Cara, às vezes a gente como humano tende a, tipo assim, demorar pra assumir que errou. Só que quanto mais rápido você fazer isso, mais rápido o Espírito Santo vai trabalhar em você, porque ele só está esperando você confessar para ele trabalhar. Então, se você ficar adiando, você está, na verdade, adiando o seu propósito, a sua promessa, a sua transformação, não é? Tipo, nesse sentido. Não, cara, muito forte isso de coração, porque, tipo, olha o que a Bíblia diz. Amados, isso lá em 1 João
3, no verso 21, fala que, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Tipo assim, quando a gente está com o coração puro, assim, nosso coração não nos condena, né? Por exemplo, assim, tem coração com malícia e tudo. E quando o nosso coração está puro, a gente, diante de Deus, a gente tem confiança, sabe? A gente tem credibilidade, falar, né? credibilidade. A gente sabe que a gente está falando com Deus, sabe que a gente está com o coração puro. Não que não possa existir dúvidas, né? Tipo assim, a gente sente dúvidas assim, será que realmente estou na vontade de Deus? Será que realmente estou com o coração puro? Isso, na verdade, é um temor, né, diante É, do um Senhor. temor diante de Deus, né? E essa questão de coração fala muito aqui, ó. Quando a gente está com o coração que não nos condena, a gente tem confiança de chegar, de orar, a gente sabe que na misericórdia de Deus, mesmo que a gente erre, a gente perde perdão, Deus está ali pra nos perdoar, né? A misericórdia dele é infinita, tá ligado? E é muito sobre isso, né? Tipo, foge um pouquinho da questão de... Mas tem conexão. Mas tem conexão. É como o Gabriel falou, cara, exatamente isso. Ele já sabe, já sonda o nosso coração, ele sonda o nosso coração. Então ele sabe o que a gente pensa. Por mais que a gente tente enganar a ele, é exatamente como foi dito. A gente só engana a gente mesmo, porque é impossível enganar. E, na verdade, isso que tu falou até me lembrou uma coisa, tipo assim, ó, tente enganar a Deus, tipo, não é engane a Deus, entendeu? Cara, é impossível, não tem como você. Depois que você disse sim pro Espírito Santo, agora você é dele. Então ele sabe das suas verdades, ele sabe das suas mentiras, ele sabe do seu coração, é o que o Felipe e o Pedrinho falaram. Então assim, ó, seja verdadeiro diante do Senhor, sabe? Se exponha diante do Senhor. Pô, Gabriel, eu tenho vergonha, sei lá, cara, a intimidade é construída no hábito. Tipo assim, ó, todos os dias você se expõe diante de Deus, todos os dias antes de você dormir, se expõe ao seu pecado. Fala, Senhor, eu pequei nisso, eu falhei nisso. Cara, uma coisa que me ajuda muito a dar permissão e legalidade pro Espírito Santo me transformar é quando eu falo assim, ó, Espírito Santo, nesse momento eu tô sentindo raiva daquela situação, eu tô bravo com aquela pessoa. Cara, e daí sabe o que o Espírito Santo fala? Sim, tu tá bravo, mas tu fez isso, tu fez aquilo outro, a pessoa fez isso por causa daquilo. Tipo assim, a perspectiva que ele me dá veio mediante a uma legalidade que eu dei pra ele. Tipo, o Espírito Santo, ele é educado, gente. Ele não vai chegar e, tipo, botar a força que ele tem pensando sobre você no seu coração. Quando você começa a conversar com ele e você dá a permissão para ele te dar conselhos, ele vai falar com você. É isso? Mais alguma coisa? Pra finalizar, a gente falou muito do relacionamento, né? E pra ter intimidade tem que ter relacionamento, né? Tu não conhece uma pessoa hoje e já tem intimidade com ela hoje. Então a base do relacionamento é construída dia a dia. Então tem que cada dia buscar mais. É construir a credibilidade que eu... Diariamente. É isso. Fechou? Bora pro próximo tópico. Bom, galera, o próximo tópico é sedentarismo evangélico. Cara, o que a gente vai falar nesse tópico? A respeito de, assim, ó, mornidão diante de Deus, sabe? Diante do Senhor, diante da palavra, existem dois extremos. Ou você é gelado, frio e morto espiritualmente, ou você é quente, fervoroso e ama Jesus de todo o seu coração. Existem esses dois extremos diante do Senhor que Jesus prefere que você seja assim, porque na própria palavra dele, ele diz em Apocalipse que os mornos, eles sentem vontade de vomitar diante dele. Por quê? Porque a mornidão, galera, é uma questão de indecisão, entende? Impede que você escolha um lado, sabe? Existe uma história que, falando brevemente, é sobre a história que é o muro do diabo. Né? Tinha Jesus de um lado e o diabo do outro, e o cara em cima do muro. Jesus estava chamando essa pessoa, implorando para ela pular pro lado de Jesus, e o diabo estava sentado sem fazer nada. E essa pessoa se perguntou, cara, por que o diabo não está me chamando? Por que o diabo não está me chamando? O que o diabo falou? Cara, o muro é meu. O que eu quero dizer, galera? Que a indecisão não agrada o Senhor, você precisa escolher um lado. Cara, não seja morno, sabe? Não viva no automático. Ah, Gabriel, mas eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu já jejuo. Mas, cara, faça mais pelo Senhor. Não seja um cristão morno, que faz o básico, que faz o mínimo. Seja um cristão fervoroso, que é proativo em mergulhar no Senhor, que é proativo em fazer o novo pelo Senhor, que não se preocupa em pagar o preço caro que é ter uma intimidade com Deus. Alguma coisa? Cara, esse tópico é legal porque ele também engloba um pouco do que a gente falou até agora. Às vezes a gente acaba se acomodando no lugar que a gente tá. E o lugar que a gente cômodo é um lugar bom. Às vezes a gente não quer mudar, só que ele é perigoso. Porque quando se acomoda pra virar, por exemplo, a mornidão, pra virar uma frieza espiritual, é aqui, ó. Quem tá em cima do muro, se cair, se machuca, né? Exatamente. Mas é bem isso, cara. Tem que entregar o coração 100% pra Jesus, né? Não é bem assim, né? Tipo, tem muito crente, pra falar a verdade, tem muito crente raimundo, né? Que é um pé na igreja e o outro pé no mundo. Tipo assim, tá ali na igreja, mas tá pensando, tipo assim, lá tá longe.
no bar, no hospício, tá ligado? É sobre, tipo assim, cara, Jesus, ele não quer 70% de você, ele não quer 90% de você, nem 99,9%, ele quer 100%. É o que o Pedrinho falou e o Felipe falou também. É sobre você ter um coração, tipo, entregue, sabe? Você é de Jesus. E assim, ó, cara, a gente não tá falando de uma pessoa que não tem vida com Deus, sabe? A gente não tá falando de uma pessoa que não ora nada. A gente tá falando de uma pessoa morna. Porque quem não ora nada tá frio, tá gelado. Então, se você tem uma vida com Deus, pô, Gabriel, mas eu oro, eu juro, como eu falei. Mas, cara, dê um passo de fé a mais, sabe? Plante uma semente que você vai lá na frente colher, sabe? Assim, ó, nada diante do Senhor, por mais que a graça é de graça, mas o reino ele é conquistado por esforço. Então, se você quer, sabe, colher frutos eternos diante de Deus, cara, plante coisas que você vai colher de verdade, sabe? Porque lá na frente você pode chegar e pensar assim, pô, mas Jesus não fez nada na minha vida, mas, cara, você fez algo por Jesus? Entende? Né? Às vezes a bênção tá aqui, só precisa dar um passo pra alcançar. Tá passo de um jejum, de uma oração diferenciada, Um uma propósito, oração ousada, e um propósito. Muitas vezes é isso, Uma cara. mais, né? Só uma mais pra Não tem Deus. esse insight pra tu romper de verdade, né? Na tua caminhada de fé. Algo que o Felipe falou também que me fez lembrar é sobre o conforto de estar num sedentarismo, sabe? A zona de conforto não é um lugar ruim, entende? A zona de conforto não é algo ruim. Por exemplo, Abraão, quando ele estava indo para a Terra Prometida, ele passa por Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era uma cidade que era próxima, não era uma cidade ruim. Era algo que chamava a atenção de Abraão e fez talvez ele quase ficar naquele lugar. Mas Deus falou, cara, não é isso, não é só isso que eu tenho para você. O que eu tenho é mais, é além. Então assim, às vezes você olha assim, Gabriel, mas para mim tá bom. Tipo, eu tô tranquilo, tô servindo num ministério, ou tipo assim, tenho amigos legais, tenho uma namorada, tenho um trabalho bom, recebo bem, tenho um carro, sei lá. Mas cara, e o mais de Jesus, sabe? E o plus de Jesus? Cara, é muito mais do que a gente pode imaginar, a palavra de Deus diz. É isso, galera. Acho que assim como a gente tem que entregar 100% para Deus, Deus não vai entregar só 50% para nós. Vai entregar o 100%. É reciprocidade. Então, É isso? Galera, me desculpem pela gente estar mudando o cenário toda hora. Acabou que a gente atrasou um pouco para gravar o vídeo e começou a encher o tempo de gente. Então a gente veio aqui com o Ministério Infantil para dar continuidade no vídeo. Mas o importante é a gente falar sobre Jesus, então bora continuar. Galera, então, o próximo tópico é imoralidade sexual. É um tema bem polêmico assim, né? Fica aí ali logo pra mim. Mas, vamos lá. Então, o que eu entendo da imoralidade sexual, né? Ela, tipo assim, ela envolve bastante coisa assim, mas tipo, a Bíblia fala muito sobre a mente, né? Sobre o coração da pessoa, tá ligado? E tipo assim, tem muito, como o nosso público é para jovens, e tem muito jovem que tipo, cai no pecado da masturbação, tipo assim, é importante falar sobre isso, sabe? E assim, muita gente acha que o pecado em si é o ato da masturbação, o ato de estar ali, Já começa no coração. já começa no coração, exatamente. O pecado em si não é a masturbação, mas sim o ato, já começa no coração, teu pensamento já. A tua malícia, teu olhar, e tu ir alimentando aquilo, tu ir alimentar aquilo dentro de ti, só põe pra a masturbação, o pecado, tipo assim, quando faz coisa que não deve, assim, é despesamento, tá ligado? Fugiu o nome que comunicação. É tudo aquilo ali, fruto do que já estava dentro de ti, só põe as coisas pra fora, entendeu? Aquilo que já estava dentro de ti, que tu já estava remoendo há tempo, assim, na tua mente, sabe? Tu tava pensando assim, não sei o que, vou fazer tal coisa, vou chamar aquela novinha lá, vou fazer isso, tá ligado? Tudo isso, cara, tudo isso já começa, tipo, no teu interior, ele só põe pra fora aquilo ali, só põe pra fora o que já estava dentro de ti. Aí depois disso, né, vem aquele remorso, assim, depois que tu coloca pra fora, vem aquele remorso. exatamente, os olhares, os desejos, às vezes uma foto decente que a gente ou posta ou vê, isso é só um alimento para expor no final o pecado. Tá valendo da gente. Isso já tá valendo da gente. Isso é só o que a gente faz que parece que é um pecado disfarçado, porque realmente é um pecado, porque tu tá alimentando um pecado e acaba que se tu tá alimentando, uma hora vai sair. E aí sai onde? Na masturbação, que muitos jovens hoje a gente sabe que na tem esse fornicação. problema. Na fornicação antes do casamento, Um olhar indecente, um olhar, sabe? É falta de coisa. mas isso já começa dentro do nosso coração, com desejo, com olhar, e é isso. Isso que os meninos falaram se resume assim, tipo, não tem como ir além. É assim, galera, a gente, diante de Deus, tem só o coração, entende? Então assim,
Deus, quando as nossas obras vão ser consequência do que está dentro. A própria palavra de Deus diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Eu gosto de fazer assim, conjecturando, é como se a Bíblia falasse o quê? Você expressa aquilo que tem dentro de você. Então assim, pô Gabriel, imoralidade sexual, eu não peco nisso, eu não caio em pecado de masturbação, ou assim, dificilmente se você já tem um olhar indecente, você dificilmente não cai nesse pecado. Mas vamos dizer assim, Gabriel, Pedrinho, eu não caio nesse pecado, eu tenho uma vida assim, alinhada diante de Deus. Mas cara, então cuide com os seus olhares, sabe? Cuide com a sua intenção. Às vezes você pode pensar que só o ato de fazer, por exemplo, você tem uma namorada, e o Pedrinho falou de fornicação. Cara, a fornicação não é você em si cair em pecado, tipo, ter uma relação sexual com a sua namorada antes do casamento, né? Não é uma mão boba, é um olhar, é uma palavra, é uma conversa no WhatsApp, entende? É a intenção, assim, cara, Deus sabe como você tá vendo aquilo, sabe? E assim, algo que eu aprendi, que eu gosto de falar quando é sobre esse tema, é que assim, o limite que você impõe, ele não volta para trás, entende? Quando você, por exemplo, a gente não faz nada e tal, aí você você passa a mão na coxa da sua namorada, cara, aquilo ali não vai ficar naquilo ali. Se você já deu liberdade para aquilo ali acontecer, 3 palitos para você cair em imoralidade sexual com a sua namorada. Então assim, agora que a gente está falando de relacionamento, mas às vezes você não está dentro de um relacionamento, mas nas suas amigas você olha com um olhar indecente, você fica imaginando coisas. Gabriel, mas eu estou tentando vencer isso, eu estou tentando lutar, mas fica vindo na minha cabeça. Cara, isso sim é normal, por quê? Porque Satanás, ele sabe que é a sua inclinação, e ele vai investir pesado nisso. O que eu tenho que fazer? Cara, veio na sua cabeça, Espírito Santo, purifica os meus pensamentos, Espírito Santo, me dá os teus olhos, sabe? A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então fala assim, Senhor, que o meu corpo, ele seja direcionado pela tua palavra, que os meus olhos, eles estejam fixados no Senhor, sabe? Se você, cara, a gente sabe quando a gente está, às vezes, se inclinando para um pecado, então fala assim, Deus, não me deixa cair, não me deixa cair em tentação, sabe? Me livra do mal. Esse é o Pai Nosso, gente. Então assim, pra concluir, cara, entenda que é normal você sentir o desejo de fazer algo errado, é normal vir a tentação, mas cabe a você decidir se você vai cair nesse pecado, né? Acho que é isso. Só pra pontuar um negócio também, não é que você é proibido de namorar, não é isso, você não vai deixar de ter interesse em uma pessoa, só que a gente tem que diferir o que é interesse de querer ter uma vida com uma pessoa, ter um casamento, ter um propósito alinhado com aquela assim, pessoa. Um parênteses, o namoro é para propósito, o namoro não é só passatempo. Claro que tu vai passar tempo? Vai, mas o namoro você inicia para casar. Você não vai casar apenas para fornicação. Fornicação tem cara, você não vai apenas casar para ter um relacionamento, o ato sexual. O ato sexual no casamento é um fruto do casamento. Então, a coisa que se desfruta dentro do casal, já pensando pra ter isso. Você já tá errado. Você já tá pensando que já tá errado. Tipo assim, e às vezes o cara tem problema com... e às vezes, é exatamente isso, sabe por quê? Porque às vezes o cara assim, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com moralidade, fala assim, eu vou casar pra consertar. Cara, não vai ser diferente. A gente, cara, vai ser pior, sabe por quê? Porque tu precisa ser curado antes de querer qualquer coisa pra outra pessoa. Tu precisa ser liberto antes de querer qualquer coisa pra outra pessoa. Cara, sabe o que vai acontecer? Se tu não se libertar da pornografia antes de casar, quando tu não estiver satisfeito dentro do teu relacionamento, tu brigar com a tua esposa, sabe o que Satanás vai te oferecer? Uma pornografia, uma masturbação, entendeu? O sexo egoísta. E isso não é o propósito de Deus, entendeu? É o que ele falou, o propósito de Deus é você casar, você construir uma família. Tem isso dentro de um relacionamento? Tem. Cara, nenhum de nós aqui é casado e tem autoridade para falar disso. Mas isso é bíblico, tá na Bíblia. Tipo assim, o relacionamento, o ato sexual é até necessário, porque a Bíblia diz que é necessário por causa da nossa natureza, mas quando ele é dentro do casamento, que ele realmente agrada a Deus. Se não fora disso, é maldição. Fora disso, é maldição. Maldição pro teu corpo, tu entrega do corpo da pessoa que não tem compromisso, tu não tem propósito com ela. É isso, só tá fazendo por fazer. É isso, fechou. Agora o próximo tópico, que é: seja como criança, mas não infantil. Em Lucas 18:16, lemos assim: então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. E como que a gente deve encarar o reino de Deus como uma criança? Sim, com a pureza de uma criança, mas não com uma maturidade de uma criança. A gente tem que ter um coração puro, ser puro, ter a inocência de uma criança. Mas a gente não pode ser imaturo para certos assuntos como uma criança. Então a gente tem, aqui fala que a gente tem que ser como uma criança, mas como diz no título, não ser infantil. A gente tem que saber diferir também as coisas. Imaturidade não é assim, ó. Gente, é porque a criança, ela por mais que ela é imatura, ela é ingênua, ela não sabe o que é isso, ela continua sendo pura, entendeu? Ela continua tendo um coração vulnerável diante de Deus. Então assim, ó, imaturidade não define uma criança, entende? O que define uma criança é a pureza. O que define uma criança aquela santidade que só uma criança tem, uma vulnerabilidade que o coração dela pode ter. Então, tipo, quando Deus fala pra gente ser como uma criança, Ele tá falando assim, ó, cara, seja vulnerável diante de mim, seja puro diante de mim. É sobre o que a gente já falou, na verdade, né? Ter os olhos puros, sabe, ter um coração entregue ao Senhor. Acho que nesse Então, sentido. que bastante resume tudo que a gente vai falar aqui é o coração. Eu acho que é isso. Eu acho que basicamente isso, mas é isso. A pureza de ter uma criança, né? Não ser imaturo, né? Ter toda a responsabilidade, né? Porque na Bíblia vai dizer também muitas vezes sobre ser um cristão maduro, né? Um cristão maduro. Jesus vai fazer a colheita daquilo que tiver maduro. É verdade. Então a gente tem que ter a maturidade, mas a pureza de uma criança, porque o nosso coração já é inclinado para as coisas profundas, aquilo que é impuro, Da maldade. Da maldade, né? Então a gente deve ter o coração que tem uma criança, que Deus proporcionou uma criança, né? Que tem Tem inocência. uma fé de uma criança, por exemplo. Inocente, que é A fé de inocência uma e maldade. criança. Fé de uma criança. Cara, muito qualquer maior coisa do que a que- gente imagina, tá ligado? Cara, isso Qualquer coisa que tu fala pra uma criança, mano, tipo assim, ela acredita, entende? De certa forma, isso pra idade dela é normal, entende? Mas, cara, tenta atribuir essa qualidade, tipo, vê isso como uma qualidade, na verdade. Porque, às vezes, você fala qualquer bobagem pra criança, ela acredita. E Deus fala uma verdade, uma promessa pra sua vida. Te entrega um manual que, tipo assim, cara, faz isso aqui que eu vou cumprir algo na tua vida. E, tipo assim, será que é verdade? Pô, cara, a criança acredita assim, se você comer terra, você vai virar o Superman. E, tipo assim, ela acredita. E, Ela você vai virar o acredita. Superman. Ela come Ela come terra e pô. Pô, só que, mano, cara, Deus fala uma promessa, Ele entrega uma promessa pra você, velho. E você não toma posse, cara. É que a gente coloca Forte. Deus numa caixinha, né? Da mente da criança vai falar de Deus pra uma criança, cara, ela conta Nossa. Deus pode fazer Meu Deus tudo, do céu, né? O que eu quiser. Tipo assim, Deus pode curar meu Realmente pai. Tipo assim, tá entendendo? Às vezes o adulto limita Deus, mas a criança. Cara, por isso que, mano, por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, quer ver, ó? Olha só, Forte demais. deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Então assim, cara, seja como uma criança, só não seja um Zé, só não seja uma pessoa que não tem conteúdo, sabe? Tu vai conversar com alguém, a pessoa só sabe falar de jogo, só sabe falar palavrão, só sabe falar de bobagem, só sabe falar de piada com duplo sentido. Não tem nada a ver com ser criança. E, tipo, exatamente, Você ser imaturo. Tipo assim, galera, não quer dizer que a gente, por exemplo, não pode desfrutar de uma vida alegre, brincar, fazer piada. Cara, isso precisa acontecer, que você não roubou, você fez de carne. Só que assim, ó, cara, tenha também conteúdo, sabe? Se alguém mudar do nada a conversa, você precisa saber acompanhar, por exemplo. Sabe, se vocês estão brincando e alguém começa a falar sério, será que tu vai ficar perdido no meio? Ou tu vai falar assim, não, cara, eu vivi uma experiência assim, cara, isso aí é muito massa, sabe? Gente, é sobre o coração, como o Felipe falou, entendeu? Então assim, ó, tem um coração como de uma criança, né? Acho que é isso, fechou? Bora. Galera, o próximo tópico é vira as costas para a fé, aquele cristão crédulo, né? A gente vai começar com, assim, acho que uns 2, 3 versículos. Primeiro, o que é a fé? Que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperemos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E o segundo versículo é que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. O segundo versículo que a gente vai falar também, além de Hebreus 11, é Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Cara, o que a gente quer abordar? A fé, ela tem vários extremos, entende? Primeiro começando como o versículo que eu falei, a fé em si sem obras é morta. Por quê?
Porque a fé, gente, não é só você dizer que crê, é você agir pela fé, entende? Se você acredita que o Espírito Santo, por exemplo, habita em você, como você se comporta dentro da sua casa? Como você se comporta na rua, sabe? Outro exemplo que é um pouco extremo, se você vai evangelizar, gente, mas se a pessoa não for curada, isso não aconteceu o que eu espero que aconteça. Cara, o ato de você colocar sua fé na prática é simplesmente você ir orar por essa pessoa. Isso já é um fruto de alguém que crê, sabe? E se se a pessoa não for curada, você quebrou o seu orgulho, você diminuiu o seu ego, entende? Como o Pedrinho falou em Hebreus 11, é aquilo que a gente espera, mas que a gente não vê. Cara, olha Noé esperou 100 anos por algo que nunca havia se ouvido falar, entende? E nesse processo, sabe o que aconteceu? Deus não preparou a arca, Deus preparou Noé. Entende? Por quê? Porque ele ficou durante esses 100 anos acreditando em algo que iria por vir, mas que ainda não existia. Então é a espera de algo que eu não vejo, mas que eu sei que vai acontecer. Entende? Então assim, entenda que a fé, por assim dizer, no mundo espiritual é uma moeda. Entende? À medida que, cara, a mulher do fluxo de sangue foi curada só pelo poder da fé dela. Jesus fala, de mim saiu o poder. Então quer dizer, a sua fé tem muito poder. Entende? Você realmente tem uma causa impossível, ou até mesmo algo que não é impossível, mas você quer a provisão e o milagre de Deus na sua vida. Cara, creia, coloque isso diante de oração, sabe? Exatamente. Então é esse sentido, sabe, que eu queria falar. Não, e a fé também, tipo assim, é um dos pilares, assim, isso que a gente precisa ter para ser um cristão. Um pilar, verdade. Um pilar aqui da fé. A gente precisa ter, é impossível ser um cristão sem ter fé, porque a fé já começa a partir do momento que tu aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, tu já tem que ter a fé de que Ele morreu por ti na cruz, que Ele entregou sua vida, derramou seu sangue para limpar os pecados, né? Foi, como fala ali, que Ele ressuscitou. Olha só, olha o que o cara tem que acreditar. Na verdade, a fé é uma loucura. Exatamente. Porque eu acredito muito que Noé foi chamado muito de louco. Imagina, cara. Hoje a gente vive uma geração muito incrédula, né? Infelizmente muito incrédula. Eu estava estudando sobre alguns países, tipo assim, tem muitos países ali na década de 90, assim, que muitos se intitularam países ateus, tá ligado? Tipo assim, o que passa na cabeça da pessoa pra ela abandonar, virar as costas pra fé. De verdade, tá ligado? Assim, realmente, eu não acredito em nada e tipo assim, sabe? Eu vou viver minha vida assim, depois não vai ter mais nada. Cara, a nossa alma, ela anseia por a eternidade, sabe? A gente não encontra coisas no mundo que nos saciem, porque nossa alma já anseia por algo a mais. A gente não é um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que tem um corpo. É verdade. E existe fé. E assim, quando a gente fala de fé, não é só uma questão de acreditar, mas no sentido também dizendo, tipo, a caminhada da fé, entende? Cara, pra onde você vai sem a fé? Sabe, Pedro fala, né, pra Jesus, pra onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, virar as costas para a fé também diz respeito a procurar outra fonte de resposta que não seja Deus. Entende? Procurar outra fonte de resposta que não seja o Senhor. Então, assim, reveja, sabe? E outra, eu te impulsiono, assim, eu te desperto a não abandonar, talvez, algo que você acredita de verdade, sabe? Talvez, gente, numa geração onde, assim, o fácil é o raso, o fácil é o superficial, o extraordinário vira lenda. Entende? Ninguém quer mais correr atrás do extraordinário, porque é lenda. Ninguém quer mais correr atrás de crer, porque é lenda. Sabe? Deixa a fé para os grandes homens de Deus que já morreram. Deixa a fé para os discípulos. Deixa a fé para o meu pastor. Deixa a fé para aquele irmão que é crente. Cara, não, a fé é para todos. Sabe? Você tem algo na sua vida e talvez você tenha um ciclo de amigos que não te apoia nisso. Cara, assim, reveja, sabe? Será que eles realmente podem ter poder de influência sobre você? Será que o que Jesus diz sobre você não é mais importante? Então, assim, cara, creia, não vire as costas para a fé. Pelo contrário, ande de mãos dadas com a fé, né? Mano, exatamente. É isso aí, mano. E não adianta também a gente só crer que Deus existe. A gente tem que crer no que Ele pode fazer também. Porque crer em Deus até o diabo crê. Então, a gente tem que crer nele e dar o passo de fé. Ele é por nós, né? Assim como Abraão deu o passo de levar o seu filho lá para o sacrifício. Ele não fala. Ele foi lá, Abraão não chegou às vias de fato, mas Deus provou que ele teve fé e por esse meio dessa fé, para ele caminhar na fé,
Deus é um reino. Pô, pior que isso que ele falou, cara, até o diabo crê, velho. Tipo assim, mas eu creio em Deus. Mas, cara, qual que é o poder que a tua fé tá tendo? Cara, tem um versículo que fala exatamente. E eu acho que Paulo vai dizer nas cartas dele aqui, tipo assim, eu não sei exatamente qual parte da Bíblia tá, mas ele vai dizer que, tipo assim, se você crê em Deus, tu faz bem, porque até os demônios creem, mano. Tipo assim, ele tá dando um tapa na tua cara, se tu acha que acreditar em Deus é uma É o suficiente, tipo, acreditar que a gente diz assim, eu acredito em Deus. Cara, tem muita gente que acredita em Deus, entendeu? Mas que é amigo de Deus. O que é essa informação de que Deus existe? Exatamente. Será que a tua fé é de verdade? Ou é morto? Ou é morto? Entendeu? Aí entra de Tiago 2,17. O versículo aqui, ó, Tiago 2,19. Você crê há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e temem a Deus. Cara, então assim, Não creem, mas temem. E assim, tipo, beleza, tá, então beleza. O que eu preciso fazer? Cara, o que a fé, a informação de que Deus existe, ele quer um relacionamento contigo, tem poder de influenciar na sua vida? Será que é só uma informação qualquer? Ou é tipo assim, cara, meu Deus existe, existem promessas pra mim, cara, existem mais de 1000 promessas, gente, aqui, ó. Cara, você crê nisso se você quer, sabe? Você se posiciona nisso se você quer. É isso? É isso. Bora, último tópico. Então, vamos falar sobre o último tópico do nosso vídeo. Esconda Jesus no seu egoísmo. Bom, o que é esconder Jesus no nosso egoísmo? Egoísmo nada mais nada menos que a nossa timidez e o nosso medo. É um fruto da timidez. Cara, muitas vezes a gente, como a gente falou, a gente crê em Deus, a gente até lê a Bíblia, a gente pratica a palavra, Tipo, é um de certa cristão. forma, a gente é um cristão, a gente vem na igreja, Serve na mas casa de a gente Deus. está cheio do Espírito Santo, mas de transbordar. E isso é o transbordar. E o que nos impede de transbordar? A timidez e o medo. Então, cara, a gente tem que repreender muito a timidez e o medo, muito, porque isso acaba que esconde nossos talentos, enterra nossos talentos, tá ligado? Então, é algo que até tem um versículo que diz assim, negue a si mesmo e tome sua cruz. Eu acho que é mais ou menos isso que fala. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Só que quando a gente é tímido, quando a gente tem medo de falar para alguém sobre Jesus, dar uma palavra, fazer uma oração para a pessoa, a gente não está negando a si mesmo, a gente está negando a Jesus. A gente está negando a cruz, a gente não está afirmando aquilo que a gente pensa. Uma coisa que me lembra, como o Felipe falou, é aquele versículo que fala que quando a gente estiver diante de Jesus, ele vai falar, né? Afastem-se de mim porque eu não vos conheço. O que isso tem relação com a timidez? Cara, como ele falou, né? Quando a gente não faz para as pessoas, a gente não está fazendo para Jesus. Então, quando Jesus fala que não conhece a gente, aí eles falam assim, mas a gente pregou no teu nome, a gente expulsou demônios, curou enfermos. E ele fala assim, né? Quando você deixa de fazer para eles, você deixou de fazer para mim. Da mesma forma que quando você faz para eles, você faz para mim. Então assim, ó, quando você, talvez tímido, deixa com que, além de ser só uma personalidade, se torne uma pedra de tropeço na sua vida, você está na verdade deixando de servir Jesus, deixando de servir as pessoas, sabe? A timidez, gente, ela faz parte sim de uma personalidade. Por exemplo, o Pedrinho é alguém mais na dele, tipo, ele é tranquilo, ele observa mais, fala um pouco menos. Eu já falo igual um homem da cobra. Então, tipo assim, cada um tem uma personalidade. Ser tímido ou ser extrovertido não difere para Jesus. Ele criou você dessa forma. Você, diante de Deus, é perfeito, a criação é perfeita. Agora, você usa isso como bengala? Entende? Esse é o problema, não é ser tímido. Tipo, você pode falar um pouco menos ou você pode falar um pouco mais. Mas, por exemplo, eu poderia usar desculpa diferente da de alguém tímido usar. Eu falei demais, é porque eu sou assim mesmo, eu falo muito, por isso que eu falei essa bobagem. Não, cara, não é sobre isso, sabe? Assuma a responsabilidade. Cara, eu não posso ser assim, eu tenho que segurar minha língua. Ou, cara, eu tô segurando a minha língua demais, eu preciso falar de Jesus pra minha família. Entende? Acho que... E outro ponto também é que tu falou assim, que às vezes as pessoas usam a sua personalidade como uma bengala. Mas tem gente que é o contrário, que pra falar bobagem fala demais, mas pra falar de Jesus fala pouco. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Falar mais de Jesus e menos bobagem. Eu acho que é isso. Cara, e assim... e é isso, né? Porque assim, na verdade, gente, é um tema que pode ser por mais que tem dois extremos, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Às vezes você pode ler aquele versículo e se assustar. Pô, Gabriel, mas eu sou tímido. Mas, cara, não é sobre você deixar de ser quem você é. É só você entender que existe uma missão a se cumprir. Entende? E você precisa dizer sim pro Senhor. Então, assim, ó,
assuma a responsabilidade, sabe? Faça o que tem que ser feito. Eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente pode trazer como bengala. Claro que, por exemplo, o temperamento pode ajudar, um conhecimento a respeito de você, saber quem você é pode ajudar, mas assim, ó, você precisa entender que Deus permite você saber quem você é, a sua personalidade, o seu temperamento, para você ser transformado, não para você permanecer do mesmo jeito, entende? Eu acho que, no geral, é isso. Eu acho que mostrar quem ele é tem que sobressair muito mais de mostrar quem a gente é. É verdade. Exatamente. Tem Tem que falar mais alto que a gente entende. que deixar o temperamento dominar, né? Esse temperamento não existe para dominar a gente, mas a gente tem que dominar sobre todas as coisas. Exatamente. Inclusive sobre os temperamentos. Mas é isso. Esse é o show. Bom, galera, é isso. A gente falou um pouquinho de cada tópico, todo mundo deu uma opinião a respeito do que pensa a respeito disso, de cada tópico, falando um pouco sobre experiências pessoais, fatos bíblicos que são verdades. Nós tentamos, assim, nos aproximar cada vez mais do que está escrito na palavra. Como eu falo sempre, nem tudo que a gente falou pode ser tratado tipo assim, Gabriel ou fulano, esse é o certo e não existe nenhum outro. Não, cara, se você pensa diferente, você tem algo a complementar, algo a dizer, coloca nos comentários. A gente tá aqui para aprender junto, para ser edificado junto. Todo mundo aqui tá aprendendo, todo mundo aqui tá no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Então assim, exatamente. Então assim, cara, de novo, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu espero que de verdade você tenha sido edificado. O nosso objetivo é conhecer Jesus e fazer Ele conhecido. Então, mais uma vez, eu espero que se você foi edificado, você talvez curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E, digo mais, se você tem algo a complementar no sentido assim, Gabriel, eu queria que você gravasse o vídeo X, eu queria que você falasse sobre isso. Cara, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no direct. Frequentemente eu faço vídeos a respeito de respondendo perguntas, algo nesse sentido. Então é isso, fechou? E Deus abençoe! Mano, começa a tirar um pouco nervoso, mas depois. Muito bom, cara. Mano, hoje começou a gravar sozinho. Beleza? Tá, já vamos começar a gravar então. Tá, Vai. mas tem os temas? Hã? Tem os temas já? Depois eu coloco aqui. Não, mas tu não sabe o que tu vai falar? Já os temas? Eu não falo no começo, quer ver? Vou começar, tu vai ver. Ó. Fala galera, tudo bem? Cara, não, ainda não sei. Para! E aí galera, tudo bem? Como vocês viram, hoje eu tô num quadro diferente, hoje eu tô com alguns colegas meus. Eu tava viajando quando comecei o vídeo. Tá. Parece que ele tá muito claro, cara. Que estranho. Peraí que eu digo nele. Bota umas amarelas aí. Nossa, agora tu deixou nós criar um fantasma. O primeiro passo é seja um... Eu não tinha visto nada nisso, eu tava olhando assim mesmo. O primeiro passo é seja um cristão sem compromisso. Cara, por muitas vezes a gente pode levar a vida no automático, tá ligado? E